Shalom, queridos! Leitura bíblica! Hoje, dia 17 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no último capítulo, capítulo 24. Encerramos hoje o livro de Josué. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os cabeças e os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e chamaram a Yahvé, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. Habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei a Yahvé, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi a Yahvé. Porém, se vos parecer mal a vossos olhos servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém eu e a minha casa serviremos a Yahvé. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos Yahvé para servir outros deuses, porque Yahvé é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E Yahvé expeliu de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos a Yahvé, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir a Yahvé, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes Yahvé e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes a Yahvé serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes a Yahvé para servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração a Yahvé, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos a Yahvé nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém.
Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Yahvé. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos servirá por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que Yahvé nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um a sua herdade. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo de Yahvé, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel a Yahvé todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que Yahvé tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. No livro de Atos, capítulo de número 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que fizemos estas coisas que estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes dissera aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo:
porque bramaram as gentes e porque vos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, e pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma idade, vendeu-a e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Livro de Jeremias, capítulo de número 13. Assim diz Yahvé: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra de Yahvé e o pus nos meus lombos. Então veio a palavra de Yahvé a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como Yahvé me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse Yahvé: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a palavra de Yahvé, dizendo: assim diz Yahvé: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo os propósitos do seu coração e anda após seus deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz Yahvé, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas não me deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz Yahvé, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. Dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz Yahvé: eis que eu encherei de embriaguez os habitantes desta terra e os reis da estirpe de Davi, que são assentados sobre o seu trono, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém, e falo-os-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais contra os filhos, diz Yahvé. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque Yahvé falou. Dai glória a Yahvé vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ela mude em sombra de morte e se reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas porquanto o rebanho de Yahvé foi levado cativo.
Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo ornamento das vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho de que se tendeu e as ovelhas da tua glória? Quem dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura, não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofreram violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalhei como restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz Yahvé, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios, os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Amém? Vimos então os nossos textos de hoje. Josué, no último capítulo, ele faz, uma retrospectiva, traz à memória as bênçãos do Senhor até aquela trajetória e fala: agora vocês têm que escolher. Vocês sabem tudo que o Senhor já fez por nós. Eu escolho servir a Yahvé juntamente com a minha casa. Então nós precisamos, gente, entender que há motivos de sobra para servir ao Senhor, mas nós precisamos também entender que essa é uma decisão pessoal, essa é uma decisão individual, ninguém pode fazer isso por nós. Aqui em Atos, no capítulo 4, a gente aprende sobre uma oração que move a terra, uma oração capaz de sacudir tudo. Ao passar pelas dificuldades, essa igreja lá do início, a igreja primitiva, ela vai e ela ora. Diante das ameaças, ela ora e pede ousadia para continuar falando da palavra. Então, que a gente possa ter essa ousadia de dizer: em Jesus, em nenhum outro há salvação. E que debaixo dos céus nenhum outro nome há que tenha sido dado aos homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ter sempre esta consciência de que Jesus é o único, não importa as circunstâncias. E em Jeremias 13, o profeta segue anunciando em meio a um povo de coração obstinado, em meio a um povo de coração duro, e ele alerta sobre os perigos dessa dureza de coração, dessa rebeldia, essa rebelião que se levanta contra o povo. Mas enquanto você está lá na terra prometida, enquanto a sua terra é boa, enquanto você faz as coisas do jeito que quer, quem é que está disposto a ouvir a repreensão? Então o profeta fala, e por enquanto ninguém dá ouvidos a ele. Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque só tu és digno. Te agradecemos, Pai, por Jesus, essa oferta preciosa que fizeste, oferta de sangue pelas nossas vidas, porque só nele há salvação. Reconhecemos que o nome de Jesus é soberano sobre todo nome que se nomeie nos céus e na terra, e que ao nome de Jesus é que nós nos prostramos, é que nós nos encurvamos, reconhecendo que fora dele não há salvação, que é somente por ele que podemos ser salvos. Que nós façamos essa escolha, assim como Josué fez, de te servir, te obedecer e te amar sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Shalom!